Hoje nós vamos passar por uma aventura em alto mar, então se você gosta de livros, de histórias verdadeiras, cheias de aventura, de ensinamentos com a palavra do Senhor, esse vídeo é para você. Então, oi, muito prazer, o meu nome é Carol e seja muito bem-vindo ao nosso Céu Estrelado. Eu não sei quem de vocês já ouviu falar nas Aventuras do Capitão José Bates, mas ele é um livro simplesmente riquíssimo, cheio de aventuras em alto mar, de um dos nossos pioneiros, de um dos pioneiros da Igreja Adventista. O José Bates, ele nasceu em 1792 e morreu em 1972. Ele foi um jovem que nasceu num lar cristão, obviamente não era adventista, porque se ele foi um dos pioneiros ainda não existia adventismo quando ele era criança. E muito jovem, ele já tinha o desejo de estar em alto mar. Ele amava navios, amava mar. Pelo que dá a entender aqui, o pai dele também foi um capitão de navio. Então talvez por isso ele tivesse um pouco de muita água salgada na veia, igual uma certa pessoa aqui. Só que a diferença é que eu gostava de mergulhar e ele gostava e almejava navegar. Ele almejava fazer isso o seu trabalho. Então, muito novo, ele fez a sua primeira viagem. E em uma das primeiras viagens ele já sofreu muito perrengue, a gente passa vários capítulos aqui lendo a descrição que ele mesmo faz, só que é uma autobiografia. Então ele vai mostrar uma descrição de diversos livramentos que ele teve quando ele ficou aprisionado por alguns anos num navio de pessoas que foram simplesmente raptadas porque achavam que ele era qualquer coisa que ele não era. Jogaram ele num navio de prisioneiros e ele ficou lá por anos mofando. E aí, nessa história de vida dele, ele consegue, depois de muito tempo, fugir, retornar para casa, mas mesmo assim ele não desiste da navegação, ao mesmo tempo que estar com outros marinheiros em alto mar trouxe para ele muitas questões negativas, como fumo, como álcool, como intemperança. Ao mesmo tempo, o Senhor trabalhou grandemente no coração dele, porque ele era uma pessoa sincera e quebrantada. Então, foi em alto mar que ele quis se livrar do fumo e da bebida, mesmo que também tenha sido em alto mar que ele tenha sido apresentado a tais coisas. Foi em alto mar que ele quis estar mais próximo de Deus, que ele almejou estar junto a Cristo e ter a certeza do seu perdão. Mas eu já estou dando spoiler das 5 lições que eu aprendi com o capitão José Bates. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e caso você se interesse por esse livro, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo também. A primeira lição que eu aprendi com José Bates foi que ele desejou a comunhão com Deus. Depois de diversos altos e baixos da vida dele, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas, por favor, vai ler esse livro, clica no link da descrição, arranje esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. E como eu estava dizendo, ele queria a comunhão com Deus, ele queria estar próximo de pessoas em certo momento da vida dele, que também comungassem da fé cristã, que estivesse ali realmente interessado de maneira sincera em compreender mais sobre a palavra de Deus, em aprender mais da palavra de Deus. Porém, muitas vezes ele não teve isso. Quando ele começou a ter esse desejo, ele estava em alto mar, em um navio que os marinheiros simplesmente não se importavam com o Senhor. E ele almejava estar em terra firme novamente para encontrar uma igreja, para encontrar alguns irmãos, mas isso não acontecia tão facilmente. Porém, por mais que ele tivesse negado esses desejos de ter comunhão com outros cristãos, ele não deixou de ter comunhão com Deus. Ele continuou buscando comunhão com Deus, mesmo estando sozinho, mesmo sendo o único com aquele desejo no navio. Então, no navio, ele se ajoelhava em sua cama, lia a Bíblia, orava, e ele estava ali buscando comunhão incessantemente com o Senhor. Mas também, quando ele chegava em terra firme e não tinha outras pessoas com quem ele pudesse buscar a comunhão, ou então as pessoas eram apenas cristãos professos que acabavam criando muitas regras e trazendo um peso desnecessário para a palavra do Senhor, ele simplesmente saía no seu tempo vago e ia para a beira do mar e procurava uma floresta. Ele subia por causa de medo de onças, porque teve muitas vezes que ele estava aqui no Brasil, ele veio diversas vezes aqui, ele esteve muitas vezes aqui pela América Latina e ele tinha medo de alguns animais como onças ou animais mais selvagens, cobras, e ele subia na árvore. Como se a onça e a cobra não subissem em árvore também, mas enfim. Ele subia na árvore e
Ali ele buscava comunhão no Senhor, com a Bíblia, com a oração, era ali naquele refúgio em meio à natureza que ele estava recebendo o refrigério de sua alma, enquanto ele não tinha outras pessoas para compartilhar. Claro, quando ele chegava em casa, ele tinha a esposa dele para compartilhar dessa comunhão, ele tinha os pais dele, ele tinha a igreja da cidade dele, mas quando ele estava em viagem, não tinha ninguém, ele continuava desejando a comunhão e não deixava o fato de não ter outras pessoas junto com ele fazer com que o desejo dessa comunhão se esfriasse. Pelo contrário, ele procurava locais como florestas fechadas para se encontrar com o Senhor e sempre saía de lá renovado. A segunda lição que eu aprendi com o Bates foi a seguinte: por mais que ele tenha nascido num lar cristão, por muito tempo de sua vida ele andou como qualquer outro marinheiro, seguindo seus próprios caminhos e assim por diante. Porém, quando ele decidiu que voltaria para os caminhos do Senhor, ele não descansou até ter certeza que ele estava convertido. Ele não parava de revirar a sua própria vida, ele não parava de revirar o seu caráter para ver se tinha algo mais ali para se jogar fora, para ser transformado pelo Senhor. E enquanto ele não teve certeza do perdão dos pecados dele, que ele havia cometido no passado, e enquanto ele não teve certeza de que ele estava verdadeiramente convertido, ele não descansou. E não é que nós devemos viver sem paz, com dúvidas de que se estamos ou não salvos, se estamos ou não convertidos, mas sim devemos fazer como ele, todo dia revirar o nosso coração para ver se tem alguma sujeirinha ali que a gente tem que vir com a borrachinha da palavra do Senhor e apagar e deixar o Espírito Santo nos transformar para que cada vez estejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A terceira lição que podemos e devemos aprender com José Bates foi que ele foi firme. Ele foi firme como o aço quando ele recebia uma nova luz, quando ele recebia uma nova verdade, como a libertação dos escravos ou como a temperança. Ele não se calava, ele não tinha vergonha do evangelho, ele falava, mesmo que fosse uma verdade impopular. Não eram coisas tiradas da cabeça dele, mas conforme ele ia aprendendo na palavra de Deus, ele ia descobrindo coisas novas e com isso ele ia sim divulgando essa mensagem. Uma das mensagens, por exemplo, que ele teve foi a mensagem da temperança. Ele foi um dos primeiros reformadores cristãos de saúde. Ele falou, não, pera, bebida não pode, fumo não pode, café e chá não pode. Isso antes mesmo de Ellen White escrever os textos acerca do chá, fumo e café. Então, sim, ele foi um pioneiro muito inspirado pelo Senhor Jesus também. E com isso o que ele fez? Quando ele era o capitão de um navio, quando ele chegou num patamar em que ele tinha os seus próprios navios, ou então tinha junto com outros sócios os seus próprios navios, no primeiro dia do navio ele chegava e falava, olha, aqui, enquanto vocês estiverem sob o meu comando, não entra bebida alcoólica, não entra fumo, não entra isso, não entra aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não pode falar palavrão, não pode isso, isso e isso. No primeiro momento era um choque, mas conforme os dias foram passando, os marinheiros foram vendo que aquilo que José Bates fazia como capitão não era uma punição para eles, mas sim era uma bênção. Eles começaram a ver que não havia brigas dentro do navio, eles começaram a se entender melhor entre eles como marinheiros, e quando eles iam aportar em algum local e viam outros marinheiros saindo para beber ou fazendo coisa do tipo, a maioria deles já não sentiam vontade de sair para gastar o seu tempo livre no domingo. Eles ficavam no navio esperando que José Bates ministrasse as palavras para ele naquele domingo. Por mais que eles tivessem liberdade de sair e fazer qualquer coisa que eles quisessem fazer enquanto estavam aportados no final de semana, muitos deles preferiam continuar no navio para ouvir a palavra do Senhor. E com isso, José Bates até conseguiu realizar aquele desejo de ter outras pessoas para estar em comunhão com ele. Ele não forçava, mas ele mantinha regras claras para quem estivesse dentro do navio. E a recompensa disso foi que no final, quando ele estava se despedindo dos marinheiros, muitos vieram confessar para ele que foi naquele primeiro dia que ele falou as regras do navio, eles começaram a sua própria conversão. E outros vieram dizer que no decorrer dos dias eles se converteram verdadeiramente e viraram cristãos fiéis. Teve outra luz muito importante que José Bates aprendeu à luz da Bíblia, que foi a lei da abolição. Existiam escravos em todo o mundo ainda, existiam escravos ainda na América do Norte, aqui na América do Sul, e ele foi um abolicionista, ele foi contra toda essa questão de que um outro ser humano podia ser propriedade minha e tratado como um objeto. E por isso, uma grande parte do ministério dele foi sim levar a palavra de Deus para os próprios escravos, porque por mais que ele não tomasse à força os escravos de seus donos, ele alfinetava assim, e ele chegava e falava
rasgadamente nas igrejas em que tinham muitos membros cheios de escravos e falava: isso está errado, isso não é da vontade do Senhor, o Senhor nos criou livres. E aí, com isso ele tinha oportunidade de falar com escravos que muitas vezes eram analfabetos, que não conheciam a palavra de Deus. Teve até um caso em que um dos escravos pediu uma cópia de um hino para ele e ele falou: mas você sabe ler? Não, mas o filho do nosso Senhor vai ler pra gente. Então olha que bênção, por meio dos escravos ele estaria levando a palavra do evangelho até mesmo para esses senhores. E muitas vezes os senhores eram realmente membros da igreja, mas como era algo tão comum, tão cultural, já havia caído no lugar comum e ninguém mais se assustava com essa questão de ter escravos ou não, era algo simplesmente tido como normal. E ele foi firme, foi contra isso e, por mais que tenha recebido muita pedrada de muitos lados, teve gente que quis pegar ele, prender ele por conta disso, o Senhor o livrou de tudo e continuou levando esse ministro do evangelho para vários lugares do mundo com essa verdade e com muitas outras verdades que ele foi aprendendo ao longo da vida dele. E em contrapartida, a quarta lição que eu aprendi com José Bates foi quase que o oposto. Da mesma maneira que ele era firme quando descobriu uma verdade, ele não tinha problema algum de voltar atrás, caso ele visse que uma coisa que ele achava que era verdade, era na verdade um erro ou que era algum tipo de confusão ou de mal entendido. Como por exemplo, ele foi um milerita, ele levou a palavra do segundo advento imediato para o ano de 1844 nos seus dias. E ele foi um hábil pregador, ele viajava, ele bancava diversas viagens dele com companheiros de missão dele para levar essa verdade. Ele explicava as profecias de Daniel da forma como eles estavam entendendo. Mas no momento em que foi entendido que a data de 1844 não era a segunda vinda de Cristo na Terra, mas sim a passagem de Cristo para o Santo dos Santos no Santuário Celestial, ele também não teve problema algum em dizer: olha, erramos ali, mas agora vamos pro rumo certo, e continuava pregando, mas agora com a verdade atualizada, vamos dizer assim. Ele falou: até aqui, até acharmos a data estava certo, mas o evento estava errado. O evento não era a segunda vinda de Cristo, o evento era a passagem de Cristo para o Santo dos Santos no Santuário Celestial. E a gente tem que ter essa humildade de, errei, mas vamos deixar o erro para trás e agora seguir com a luz verdadeira e com as atitudes corretas. Muitas vezes nós podemos nos pegar fazendo coisas que nós não achávamos que era errado, mas que na verdade é. E aí o Senhor, ele fala: opa, filho, não é para você usar tal roupa, é para você usar tal roupa. Ou então não é para você comer tal coisa, não é para você agir dessa forma, é para comer isso e para agir dessa forma. E se nós formos humildes, assim como José Bates foi, nós sem problema iremos falar: ok, Senhor, beleza, entendi. O Senhor pode me mudar, e aí sim há uma conversão de caminho. E por fim, a quinta coisa, e uma das coisas mais importantes que eu aprendi com José Bates, foi que ele abriu mão de toda aquela vida de aventuras que ele tinha, vida que ele recebia um bom dinheiro. Ele abriu mão de todo o seu passado, de tudo aquilo que ele amava, como a navegação, quando foi para se dedicar 100% ao Evangelho. Teve um momento no final do livro dele em que ele falou assim: não vou ficar mais ausente da minha família, eu vou estar presente. E aí ele vendeu o seu navio e começou a ser um missionário de sustento próprio. Ele bancava os folhetos que ele tinha que fazer, ou então ele recebia alguma oferta e bancava folhetos e livretos e periódicos que ele produzia. Ele começou a viajar, fazendo campais ao redor dos Estados Unidos, e ele levava a palavra do Senhor de forma integral a partir desse momento. Ele deixou os navios mercantis, de levar mercadoria de um lugar para o outro, e começou a ser 100% focado na palavra do Senhor, porque o Senhor o chamou para isso. Então ele foi fiel quando ele era um marinheiro mercântil, mas ele também foi fiel quando o Senhor o chamou e falou: meu filho, agora você vai ser um fazendeiro, e aqui nessa fazenda você vai ensinar jovens sobre a palavra do Senhor e sobre trabalhos manuais. Ele aceitou, e com isso ele nos ensina essa grande lição de que se o Senhor pede algo da gente, por mais que seja algo que é até bom, como ser um vendedor, certamente o Senhor ele vai ter coisas melhores para nós, então a gente pode largar que a recompensa do Senhor será muito maior, se não aqui na terra, lá no céu, com as estrelas que teremos em nossas coroas. E ele largou muita coisa mesmo. José Bates já tinha enfrentado piratas, ladrões, que são a mesma coisa. Ele já tinha sido preso injustamente, já tinha encontrado com o carcereiro dele anos depois. Ele havia reconhecido o carcereiro, mas o carcereiro não reconheceu ele, e ele deu uma lição de morar no carcereiro, assim, de uma forma muito legal. Ele já tinha enfrentado tempestades, já tinha comprado e vendido navios, e mesmo assim, quando o Senhor falou: Bates, agora beleza, agora é em terra, fique em terra. O vídeo cortou, então eu não sei qual foi a última frase que eu falei, mas enfim, se você tiver a oportunidade de ler As Aventuras de José Bates, eu super indico, porque é uma aventura que
por mais que ela envolva e te leve para dentro da história, você imagina as cenas, como não é algo fictício, não é algo feito para te moldar de uma forma errada, como a gente já conversou em vários outros vídeos aí passados. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, só leiam, porque ele é muito bom. É muito divertido em algumas partes também, é surpreendente em outras partes, você fica angustiado enquanto ele está preso, você quer que ele saia logo, depois que ele sai você fica, ufa, ainda bem que ele saiu, e ao mesmo tempo traz lições incríveis de vida mesmo, de vida cristã, do que você pode fazer para ser um cristão verdadeiro, genuíno. Ele conta também nos últimos capítulos sobre a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do movimento adventista. Ele fala o que foi o milerismo, ele fala o que foi o movimento milerita, ele vai falar sobre os sinais que houve no céu, das estrelas caindo, das luzes no céu, do momento escuro. Enfim, a gente pode até fazer um vídeo específico falando sobre como foram, se falta alguma ou não, das profecias que apareceriam sinais no céu antes da vinda de Cristo. E é isso, gente, esse livro é maravilhoso, não tem muito mais o que falar dele, ele foi um servo do Senhor incrível, a vida dele traz histórias maravilhosas. É uma leitura bem fluida, os capítulos não são tão grandes, então você consegue começar a ler e terminar um capítulo no mesmo momento. Então não perca tempo, olha a descrição porque ele tá linkado aí. E deixa sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição. Se você já leu, coloca aí nos comentários mais uma lição que talvez eu não tenha falado aqui, mas que você tenha aprendido e que seria bom compartilhar conosco. E fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Tchau!